Pode vir. Vamos lá para a primeira pergunta da plateia. Valeu. Ixi. Fala que vai ter um prêmio, a galera pergunta, né? Fica a dica, Anderson, para os próximos cartões. Primeira pergunta. E aí? Acho que todos podem responder. Só vou pedir que mais objetivo para que todos falem. Devemos ensinar os nossos filhos sobre as diferentes cosmovisões do mundo, ideologias divergentes ao cristianismo, como por exemplo LGBTQ. Não sabia que tinha o Q no final. Tem o Q e o I também agora. QI, LGBTQI. Mais. Aqui tem um menos, né? Mais. Então você está sendo mais forte. E eu creio que o ensinar aqui é a título de informação e não de incentivo, né? Mas vamos lá. Você quer? Então, eu penso que são oportunidades maravilhosas que você pode, inclusive, apresentar a doutrina da queda. Então, deixar para o menino descobrir isso somente quando ele começa a conversar com os outros, porque eles não receberam essa apresentação nos seus em casa, é lamentável. Você percebe que isso acontece no padrão a partir de Gênesis capítulo 6. Então você, diante do cenário, tem a oportunidade de apresentar aqui a corrupção da humanidade a partir da queda, pós-queda, gerou a esse cenário que não é novo, que ele se repete continuamente, ao ponto de, a partir disso, você ter a oportunidade também de mostrar que, pelo fato de o Deus, que é Criador e é santo, ele se ira com isso ao ponto de destruir a terra que ele criou naquele momento, e pelo fato de ele ter feito uma aliança com Noé, ele ter condição de, a partir dali, trazer à vida um novo povo. Então, veja, e a partir daí mostrar que o padrão que aconteceu se repetiu. Acontece a partir lá, depois do Gênesis capítulo 12, você tem o mesmo problema do homossexualismo se repetindo ali no caso de Sodoma e Gomorra. Você tem o mesmo problema se repetindo na igreja do Novo Testamento. Então, veja, o contexto leva você a poder ensinar e confrontar no padrão bíblico. Quando se deixa para apresentar, depois que ele percebeu, já baseado no relativismo pós-moderno, vai ser difícil. Então, é uma forma de antecipação, inclusive. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de apresentar, e apresentar, inclusive, a verdade da Escritura e como ela trata com isso. Então, eu acho, inclusive, que os pais devem provocar isso antes que ele conheça fora, né? Então, ele realmente deve... hoje eu achei interessante, uma vez eu vi um videozinho de uma escola dominical, onde tinha uma canção para ensinar para as crianças que ninguém deve tocar no seu corpo. Então, é uma musiquinha infantil, bíblica, da igreja, e muito interessante. E com os pequeninos mesmo, porque daí a gente leva, né, esses outros assuntos. Então, cuidado com o corpo, quem pode tocar no seu corpo, quem não deve tocar no seu corpo, e assim vai. E a gente tem que realmente chamar a atenção, porque eles vão escutar esses assuntos muito cedo, muito cedo. Só complementando, eu acho que a questão do homossexualismo para os cristãos é uma coisa bem delicada, e eu acredito que a gente deve... Como é que você sabe quando você pega uma nota falsa? Você sabe que ela é falsa porque você conhece a real. Então, a partir de uma cosmovisão cristã, quando algo lhe é apresentado que não está dentro dessa cosmovisão cristã, ele vai perceber que não é a realidade. Mas uma coisa que me preocupa é que muitas dessas acusações de homofobia e tudo mais, às vezes têm precedentes. E é como se o cristão não conseguisse conversar, respeitar. Nós precisamos ensinar isso às nossas crianças. O respeito a pessoas. Nós não concordamos com as ideias, nós entendemos que é pecado, mas nós precisamos respeitar as pessoas e não agredir verbalmente e tudo mais. É como se fosse, no tempo de Jesus, a lepra.
Quando chegava o leproso, todo mundo se afastava. Hoje, quando chega um homossexual perto do cristão, ele se afasta. É como se fosse... Até para pregar o evangelho nós não conseguimos. Porque é impuro, né? Impuro, parece isso. E a gente precisa ter esse entendimento. Nós acreditamos na verdade do cristianismo, na cosmovisão cristã, mas nós precisamos ensinar as crianças é a realidade do mundo hoje, pessoas que vivem assim, então nós precisamos ter esse sentido aí. Legal. Eu lembro até de, no início do livro de Solano Portela, que estão ensinando aos nossos filhos, ele conta uma história de uma jovem que cresceu num lar desestruturado e que em sua escola ela aprendia muito a respeito dessa autonomia, dessa liberdade individual, dela criar suas próprias leis, etc, etc, etc. E aí ela escreve uma obra depois, contando um pouco da sua vida. E o que é trágico em toda essa história, ela diz que se desenvolveu bem como pessoa, que aprendeu muito apesar dessa desestruturação em sua família, mas que, ainda jovem, ela havia contraído AIDS. Então, isso é muito reflexo da falta da família e também da falta de um ensino mais restrito, né? Hoje em dia a gente tem uma libertinagem muito grande, tanto dentro de casa quanto nas escolas. Eu acho que isso é um problema grande. Só rapidamente, eu queria fazer um teste aqui com vocês. Por favor, levanta a mão. Quem não cresceu em um lar cristão, mas foi alcançado pelo Evangelho. Gente, a educação cristã, ela não salva. Quem salva é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Nós temos que parar de pensar que se fizer o ensino domiciliar, ele vai ser um cristão. Não. Se eu ensinar com a educação cristã, não é a educação, a metodologia. Quem salva é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele salva quem Ele quer. Tá? Pode estar podre o que for. Entretanto, porque nós somos salvos pelo Evangelho, nós buscamos uma metodologia, princípios cristãos, nós buscamos isso. E nós vamos dar o nosso melhor e refletir e renovar a nossa mente em relação a isso. Só que a gente não deve colocar a educação cristã em um patamar de ídolo, ou o ensino domiciliar, ou o que seja. A gente tem que focar nisso. Quem salva o Evangelho, a minha função é, porque eu fui salvo pelo Evangelho, fazer isso. Isso é uma preocupação importante que muita gente não entende. Verdade. Bom, a próxima pergunta, tem muitas perguntas parecidas aqui, gente. Então, assim, eu vou reunir algumas para... Beleza. Alex está pegando o nome da galera que tá aí, né? Pronto, beleza. Show. Então, muitas perguntas estão muito parecidas e eu estou tentando juntar elas para a gente não ter que ficar repetindo muita coisa, beleza? Mediante todas essas problemáticas apresentadas em relação à educação, qual o papel do cristão como agente transformador nos ambientes educacionais? Vocês como educadores nesse meio secular, como de forma prática a gente pode pregar o Evangelho, passar o cristianismo, transformar essa realidade na educação do nosso país? Não é fácil. Eu tenho uma experiência de quando muito jovem, de trabalhar numa escola católica, em que logo de cara me declarei evangélica cristã. E a direção da escola sabia disso. E tinha a semana do mês de maio, todo dedicada a Maria naquela escola, né? E em que a santa, de mais ou menos 1 metro de altura, passava em todas as salas, e todos os professores recebiam aquela santa e fazia as orações com a sua turma. E a santa passava o dia todo na sala de aula e depois ia passando de sala em sala, cada dia numa sala. Mas só que todos sabiam naquela escola e me aceitaram como professora naquela instituição. E realmente, naquela semana, a coordenadora me chamou e disse que eu estava isenta daquela tarefa. E que um auxiliar de sala iria fazer aquele meu papel, né? Então, para mim, serviu de grande testemunho isso em relação a esse momento. Em outro momento, eu já como diretora aqui, quando eu assumi, outros professores que eram evangélicos
disseram, ainda bem que agora é uma evangélica que vai assumir a direção da escola, a primeira coisa que você vai fazer é quebrar aquela santinha que tem lá na parede. Era uma santa bem pequenininha que tinha lá. Aí eu disse, que testemunho a gente vai estar dando se a gente fizer isso? E a gente tem que chamar a atenção. Às vezes é mais difícil a gente trabalhar as questões com próprios irmãos cristãos, porque eles acham que a gente tem que ter essas atitudes radicais. A gente tem que se posicionar, sim. A gente tem que ter... Eu tive muitas experiências, não vou nem contar todas aqui, mas tinha uma tradição em uma dessas escolas em que eu fui diretora também, que na Semana Santa se fazia, como é que chama, meu Deus, a via sacra dentro da escola. Aí disseram, Renata, nós vamos fazer a via sacra, e todo mundo disse, tudo bem, mas a primeira palavra da estação vai ser a minha. E eu falei o verdadeiro sentido da Páscoa antes que eles começassem a procissão. Eu não podia impedir aquele ato, mas eu dei o meu testemunho e falei. Então, em alguns momentos, eu estou respondendo a questão. Então, em alguns momentos é difícil. Hoje, até mais junto aos católicos, porque muitos católicos cristãos, eles às vezes são mais veementes do que os próprios evangélicos, né? É difícil. Mas tem sim uma maneira de a gente mostrar a luz, com certeza, né? Atitudes, isso é muito importante, tá? Então, aquilo que a gente construiu na nossa formação, isso faz a diferença, e o verdadeiro testemunho da gente nesses locais são as nossas atitudes. Ao contrário de Renata, eu não costumo me apresentar como cristão, não, sabe? Eu costumo fazer aquilo que a gente encontra. Isso não é uma crítica à atitude de Renata. A gente vai tendo nossas maneiras de expor aquilo que nós somos, né? E eu tenho alguns princípios da Escritura que norteiam o meu dia a dia no trabalho, onde quer que eu esteja. Eu vou citar dois aqui. Eu vou citar o texto ipsis literis na Bíblia, porque eu não sou muito bom de decorar o versículo, mas o princípio está sempre em minha mente. O primeiro princípio está em Filipenses 2. Diz assim o texto de Paulo: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Isso é o cristão que no seu trabalho, não precisa ser na escola, na universidade, se você age dessa forma, no mundo em que nós vivemos, imediatamente percebe-se que você é diferente. Você não precisa ser um cristão. A pessoa, a priori, ela pode pensar que você é um budista. A priori, ela pode pensar qualquer outra coisa. Mas, se você percebe esse princípio de você que está prestando um serviço, e a nossa ideia é de que nós somos escravos, né? John MacArthur escreve isso, né? Nós éramos escravos do pecado, mas passamos a ser escravos de Cristo. Então, o nosso princípio é servir. Se você está na igreja buscando algum ministério, não precisa ser um ministério na igreja. O seu ministério está onde você está. O seu ministério é servir. Então, considere os outros mais importantes que vocês, principalmente aqueles que não foram alcançados pela graça. Esse é um princípio que eu levo todos os dias. Eu dou o primeiro bom dia para a meninada, seja para a meninada no ensino médio, no integrado, no IF, ou seja para o pessoal da licenciatura, que já é um pessoal mais maduro. Eu dou a minha melhor aula a cada semana, para que naquilo se procure saber por que se faz daquela maneira apropriada. Esse é um princípio. O segundo princípio está na carta de Paulo aos Colossenses, algumas páginas depois, pelo menos na minha Bíbliazinha. Eu não gosto da NVT, não. Eu trouxe ela porque era menor. Minhas Bíblias são maiores. Mas o texto está aqui. Eu acho que ele também me ajuda muito. De como, baseado na pergunta, né? O princípio está em Colossenses 3, que fala exatamente sobre os escravos. 23. Em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor.
Então veja, faça para os outros, é um princípio que Cristo ensina, né? Faça para os outros o que você espera que seja feito para você. Então, quando a gente age conforme o Evangelho, é natural que em algum momento se perceba que há um cristão ali. E a partir daí você pode já iniciar algum diálogo. Uma vez eu vi, eu acho que foi o Jonas Madureira, ele falando exatamente isso, né? Como um jovem cristão deve se portar na universidade diante das cosmovisões tão opostas à cosmovisão cristã. Viva a ética do reino. Se você viver a ética do reino, não precisa você ficar criando embates. A gente vive uma época de intolerância por parte dos cristãos terrível. Terrível. E entre nós, né, a gente tem que estar explicando que você é cristão, mas não pensa igual a tal cristão que é da mesma igreja que senta do seu lado no banco, porque a falta de um bom entendimento do Evangelho é terrível. Hoje eu sigo o Antônio Carlos Costa no Facebook, e essa igreja conhece bem quem é ele. E ele tem tido que se posicionar em relação a esse momento em que nós vivemos, né? E ele diz o seguinte: quando o cristão ele tira Cristo do púlpito e põe Moisés, acontece o que está acontecendo. É o cristão que está no olho por olho. Então, basta você viver esses princípios da Bíblia que vão saber que você é um cristão e a sua conduta vai apresentar Cristo naturalmente. Renata, Garnier era um bom aluno? Realmente chegou essa pergunta aqui. Vamos evitar. Então, chegaram muitas perguntas aqui a respeito da dita ideologia de gênero, né? E aí eu queria saber o seguinte: como evitar a imposição da ideologia de gênero nas escolas, como pais e como igreja, e saber a respeito da nossa posição, acho que da posição até a respeito dos pais. Nós devemos deixar as crianças nessas escolas, principalmente escolas estatais, ou devemos recorrer a outros métodos, como talvez escolas confessionais? Só respondendo em relação ao estatal, nosso estado, graças a Deus, não recebeu a tal cartilha, né? Nós não temos nada ainda que dentro do estado da Paraíba que esteja sendo ensinado nas escolas nesse sentido. Em relação à ideologia de gênero, se o filho dessa pessoa ou de alguém se o filho de alguém está estudando em escola onde o professor ensina sobre isso e isso fere seus princípios religiosos, ele tem um direito constitucional de chegar na direção e falar que o filho dele não vai assistir essa aula. E aí, só que o problema hoje é que nós temos uma militância de ideia, né, dessa questão marxismo e tal, aquele famosa foto, né, nós vamos ensinar a ideologia de gênero para o seu filho, sim, como uma imposição. Então, os pais têm o direito de chegar até essa escola e tirar dessa aula específica e tudo mais. Só que isso vai, talvez, tirar por um momento de uma aula específica. Eu acho que o caminho do brasileiro cristão é chegar pelas leis, votar em quem é contra, que vai ter força, né, no legislativo, ensinar sobre cosmovisão cristã para o filho e tudo mais, ou colocar na escola cristã, ensino domiciliar, uma opção também, que tem alguns princípios na questão religiosa, né? Uma escola cristã você coloca porque você concorda com a filosofia religiosa dela. Ensino domiciliar, muitos pais insatisfeitos com a escola pública fazem isso também, e por questões religiosas, questão de visão de mundo, né? Então seria resumidamente essas opções. Veja só, eu penso, sabe, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o que se chama de ideologia de gênero, né?
A gente vive um mundo em que o cristianismo deixou de ser pautado pela fé no Deus verdadeiro, no Cristo ressurreto e na obra do próprio Deus regenerando as pessoas. E esse cristianismo, ele parece que nem é mais crido pelos cristãos, e o cristianismo é conhecido basicamente pelo moralismo. Então veja, a ideologia de gênero, ela está dentro da rede pública com todas as forças que ela pode ter. Na semana passada, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, houve a semana LGBTQI. São essas letras todas, é isso? E obviamente, você tem os alunos cristãos inseridos ali. Inclusive que lutaram bastante para entrar ali numa escola federal, que vai ter professores de qualidade. Essa semana teve um cara pelado na UFB, fazendo apresentação cultural. Mas veja só. Performance artística. Eu vou chegar nesse ponto. Aí o que acaba acontecendo é que a gente acaba meio que tratando a situação de forma de não se intoxicar. Ao invés de ser profilaxa, ela é, na verdade, somente para não tocar em mim. Você acabou de citar isso, a questão do leproso. O que acontece é que, se isso for apresentado, primeiro, o adolescente, a criança ou o adulto, o jovem já na universidade, tem que ter o discernimento de perceber, se ele já é um cristão, professo, que aquilo não condiz com a palavra de Deus. Essa semana eu conversando com um colega, ele falando, não, teve um vídeo que viralizou na universidade, uma menina imitando, parece um bicho, um caranguejo ali, uma aranha, sei lá. Aí ele falando, como é que tá? Isso é um caos. Eu disse, cara, maconha e louco a universidade sempre teve. O que não tinha era vídeo para filmar. As caloradas eram... Sodoma e Gomorra perdia para as caloradas que acontecem nas universidades. Mas aí ele disse, mas isso só acontece na rede federal. Eu disse, não. Nas faculdades particulares, o que tem de paredão, de cachaça, de prostituição é da mesma proporção. Só que parece que a loucura que adentra na mente de uns na rede federal parece que é mais louca do que no que acontece na rede privada. Não, o princípio é que a gente tem que saber lidar com o caso em que nós estamos. Se o Evangelho realmente for verdadeiramente anunciado para aquelas pessoas que são tão caídas quanto nós antes de nós sermos alcançados, então a gente vai ter mudança. Mas o problema é que a gente se encontra numa situação em que depois que nós somos alcançados pela graça, nós nos tornamos melhores do que aqueles que ainda estão sem a bênção da graça. E aí a gente trata sempre da maneira pejorativa. Ora, houve uma semana LGBTI no campus do Instituto Federal, mas ela não teve a visibilidade em 2018 que teve em 2017. Por quê? Porque os cristãos já começaram lá a ter uma posição, primeiro, de não entrar no embate, porque é isso que eles querem. E como eles não têm valores a perder, entrar no embate, só quem perdemos somos nós. Porque quando nós servimos de pedra de tropeço para aqueles que esperam de nós uma resposta oferecendo a outra face, é tudo o que eles esperam. Eles não têm o que perder. Que valores morais eles têm para perder? Mas nós temos, porque o nome de Cristo é anunciado entre os povos pelo nosso testemunho. Então é lamentável, eu lamento essa postura que a gente às vezes tem de, ao invés de ter a oportunidade de, no momento em que aqueles terminam a palestra daquela e encontrarem num cristão a possibilidade de perguntar, por que você não foi na palestra? E você dizer com tranquilidade, porque isso é contrário à fé que eu professo. Ao invés de você dizer assim para os alunos, não vão prestar palestra não, porque isso vai contaminar a mente de vocês. Imediatamente, aqueles que não têm Cristo vão querer ir. Então, eu penso que a nossa atitude é que está errada. A igreja, ela tem depositado aquilo em que ela não tem cumprido, ela está esperando que o Estado agora cumpra. Então, esse é o que eu tenho a lamentar.
Esse é o cenário. Se tem ensinado ideologia de gênero e seu filho já tem condições de identificar isso, ele fica em casa. E você em casa explica para ele. Isso é antibíblico. E quando vier a acontecer, se você não quiser ficar em sala, peça licença para sair. Se você quiser ficar em sala, saiba que o que está sendo ensinado é antibíblico. É assim que se lida com o problema. Mas uma coisa é certa. No mundo em que vivemos, e por ser um amilenista clássico, eu não penso que as coisas vão melhorar antes da vinda de Cristo. Então, não tem melhora. O Evangelho vai sendo pregado. E qual é a palavra de Jesus para isso? Se quando ele voltar, se haverá fé no mundo quando ele voltar. Quanto a isso que a gente tem que ficar atento. No mais, apresentou, vê o cartilhinha, pega a cartilha e ensina. Ó, isso aqui é contrário ao que você tem aprendido domingo após domingo, ou durante a semana. Mas não, a gente simplesmente trata tentando se livrar do problema. Esse é o que eu penso. Como o Jorge disse há alguns momentos atrás, a educação cristã não salva ninguém, salva... Esse é um pensamento, esse pensamento de que a educação salva as pessoas é o pensamento de Paulo Freire. É o pensamento humanista. E às vezes a gente acha que é a educação cristã que vai salvar as pessoas. A gente está pensando exatamente como o humanismo pensa. Então, escola integral. Vou ter uma escola cristã integral para que na escola integral o aluno receba aquilo que eu não estou fazendo em casa. Uma metodologia para a educação cristã, ela tem que ser pautada na família, ela tem que ser pautada no ensino da Escritura e, obviamente, na perspectiva de que aquilo que a criança aprende, que o jovem aprende, vai revelar o caráter de Deus naquilo em que ele quis se revelar. Então, é assim que a gente tem que ter essa perspectiva. Não simplesmente acrescentar alguns versículos ao longo do dia. Então, exatamente. A formação do caráter é o principal. Ao mesmo tempo que isso é uma realidade, eu acho que a postura do cristão não pode ser em aceitar. Porque uma criança, ela não tem... ela é vulnerável psicologicamente, ela é vulnerável, ela absorve o que está ao seu redor. Então, se eu ensino uma criança sobre uma realidade de mundo que não é bíblica, muitas vezes ela vai aceitar isso, né? E a gente pergunta, por que ele veio à igreja a vida todinha, mas chegou na universidade e saiu da igreja? Não, ele estava sendo treinado todos os dias nas suas aulas sobre isso. Então, o ensino, o acompanhamento dos pais sobre a cosmovisão cristã, nós devemos ser eficazes em relação a isso. Os pais têm função fundamental nisso. Não é a escola que educa, são pais que educam. E a responsabilidade bíblica não é de escola. Deus deu responsabilidade aos pais. Deuteronômio 6, Salmo 78. O que nós recebemos, passaremos aos filhos. Aquilo que o Senhor fez, as suas maravilhas, ensina de dia e de noite. Então, a minha função é de mostrar a realidade da palavra de Deus. Tem gente que chega para mim e diz assim, então você faz a educação domiciliar e coloca o seu filho numa bolha, eles não vão ver a realidade do mundo. Eu paro para pensar sobre essa pergunta. Por que eu tenho que... Você jogaria o seu filho em escola budista, em escola satânica? Você não colocaria. Por quê? Porque fere os princípios da palavra de Deus. E por que nós não temos problema nenhum em colocar em uma escola secular? Que fere também os princípios da palavra de Deus. A realidade não é uma realidade secular. A realidade do mundo se encontra na palavra de Deus. E aí eu quero que o meu filho e os meus filhos entendam que a palavra de Deus é que rege a educação. Então, eu acredito que nós temos que ficar atentos, os pais, em relação ao que está sendo ensinado, ser ativos e com leis que não vão aceitar isso, mesmo sabendo que o mundo está indo de mal a pior, mas eu não vou ficar quieto em relação a isso, entendeu? Legal. Um fato interessante é que, uma pergunta que Jorge fez aqui, sobre aqueles que não têm família cristã, não têm pais cristãos, mas se converteram ao Evangelho de Cristo. E aí eu acho que algumas perguntas vieram em relação a isso, eu acho interessante. Temos muitas crianças nessas escolas com famílias desestruturadas, com famílias que não têm uma consciência cristã, não é propaganda, mas
que estão lá ouvindo esses ensinamentos, crescendo, absorvendo esses ensinamentos. E eu queria saber uma coisa, as escolas confessionais, elas devem ser preocupação da igreja? Elas seriam talvez uma solução ou opção para a educação cristã? E outra pergunta é a respeito dos professores cristãos em escolas seculares. Eles talvez deveriam exercer esse papel de discipulado com essas crianças, de doutrina cristã? Eu vou responder rápido. O primeiro, os protestantes perderam essa perspectiva de onde tem uma igreja, tem que ter uma escola. Então, uma escola confessional, eu penso que ela era fundamental. Infelizmente, nós no Brasil não tivemos isso, mas se a gente olhar para a nação dos Estados Unidos, a primeira coisa que os puritanos fizeram quando chegaram em Massachusetts, quando chegaram em Connecticut, foram inicialmente fundar escolas e universidades. Porque eles sabiam que era a partir do conhecimento da ciência, do conhecimento da língua, que eles iam conhecer a Deus. Como a igreja no nosso país, ela é muito influenciada por aquela perspectiva de que eu preciso somente conhecer Deus na igreja, a gente não tem escolas confessionais. São raras as que tem. Quando temos, elas são caríssimas. Então, é difícil. Então, esse é um contexto. Mas, respondendo objetivamente, eu penso que é extremamente necessário. Segundo, sobre a perspectiva do professor cristão. Quando eu me converti, eu tive uma conversão muito radical. Muito radical. E essa foi uma das igrejas que eu dei um dos meus primeiros testemunhos. E eu acabei me tornando um calvinista também muito radical no início. E eu queria que as pessoas tivessem o mesmo entendimento de soberania de Deus, os meninos, que eu tinha. E eu errei muito no início, querendo doutrinar aluno na minha fé na sala de aula. E perdi muito com isso. Com o tempo, fui orientado pelo diretor da escola que eu trabalhava de que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia ser pastor, ou eu ia ser professor. Mas a minha vocação é ser professor. E aí eu coloquei as ideias no lugar, fiz um seminário teológico para aprender, inclusive a lidar com um pensamento diferente, inclusive dentro do meio cristão, porque eu tinha meus exageros, mas o fato é que não dá certo. Estou falando aqui de maneira pragmática, certo? Da minha experiência, essa coisa de o professor querer doutrinar o aluno, você querer ensinar a Bíblia no momento em que você tem que ensinar física, não vai dar certo. Você vai se queimar, inclusive no seu emprego. Se for um emprego na rede particular, você vai ser demitido. Quando eu entendi isso, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, diante desses princípios que eu elenquei aqui, não surgiram do nada esses princípios. Foi uma experiência baseada no meu erro. Ao final do ano, o culto de formatura do Motiva, quem pregava era eu. Passou uns 5 anos acontecendo isso aqui em Campina Grande. O culto de formatura, quem pregava era eu. Os alunos reconheceram em mim aquela pessoa que eles tinham confiança de eu apresentar o Evangelho no lugar apropriado para isso, mas não era a sala de aula. Não tem sentido. Veja, nós temos valores a perder. Se os ateus, os marxistas, os agnósticos, os céticos, eles querem impor a ideologia deles a ferro e fogo, eles não têm valores a perder, mas nós temos. Nós não podemos queimar o nosso testemunho. Então, essa é a minha perspectiva. Eu acho que é inapropriado. Você precisa ser aquela pessoa em que os alunos vejam e tenham confiança de compartilhar a sua dificuldade com você, e você ter o que dizer. Se você fizer isso, você já fez seu serviço ali naquela escola, naquele dia. Eu penso que essa é a melhor atitude, mas isso baseado no meu erro. A minha experiência mostrou que tentar doutrinar não funciona, não dá certo. Legal. Alguém quer falar?
Imagina um piloto de avião lendo a Bíblia no lugar de pilotar. Deu muito certo, não. Acho que a gente vai conseguir fazer todas as perguntas, então as próximas vocês tentam botar aí e responder. Pedir para professor resumir é difícil, viu, cara? É uma rápida retrospectiva do que a gente viu. Mas você falou do homeschooling, Jorge, e o questionamento que se levanta é a respeito da decisão do STF que aconteceu no último mês. Eles decidiram contra o homeschooling. E aí eu queria saber, Jorge e dos outros, o que vocês acham dessa decisão, como nós podemos reagir a essa decisão. E eu acrescento mais um questionamento para George, que tem mais essa prática. Quando as crianças que são ensinadas no homeschooling começam a sair para a universidade, para o mercado de trabalho, e enfrentam essas outras ideologias, não é perigoso elas tardarem nesse conhecimento? Pode começar pela última e depois falar. A questão do STF não é que o STF proibiu o ensino domiciliar no Brasil. Foi um caso de uma família em Santa Catarina que foi recurso e chegou lá. Então, resumidamente, o que eles disseram foi o seguinte: nós não podemos decidir, porque nós não temos como dizer se ele é inconstitucional ou constitucional. Nós precisamos de leis que regulem isso aqui. Então, nós vamos jogar para o legislativo. Esse é o caso, tá? E aí, o que acontece é que tem uma coisa que eu aprendi hoje, um nome bem difícil. Não, tô brincando. Sobrestamento, que dura de 6 a 1 ano, que vai continuar do mesmo jeito, até eles decidirem a questão da regulamentação e tudo mais. No exemplo do Brasil hoje, o ensino domiciliar não é regulamentado, mas ele não é ilegal. Então, ele acontece. O que o ECA, a LDB e o Código Penal... O Código Penal, ele fala que é crime o abandono intelectual. Só que no ensino domiciliar não é abandono intelectual, é abandono escolar. Então, não tem como se incriminar um pai que faz homeschooling, porque ele não está tendo abandono intelectual. Esse é um fato. O que aconteceu é que o extremo de uma família ser denunciada, e aí acontecia o quê? O conselheiro lá, o conselho tutelar chegava, via normalmente a família que faz ensino domiciliar, e quem faz ensino domiciliar, gente, não é porque quer mais moleza, quer ficar mais relaxado tirando o menino da escola. Não é isso. Vai ter mais trabalho para os pais, porque você tem que pensar em algo completo. Então, o conselheiro vê a organização, para ele é algo novo. Então, na nossa mente escolarizada, a gente pensa que tirar da escola faz mal para o menino. Então, a gente denuncia, né? O vizinho lá denuncia porque ele pensa que está fazendo mal. Mas isso não é a realidade. Já no Brasil é algo que existe mais de 7 mil famílias hoje que fazem. Mas é um passo, ainda está crescendo. Os Estados Unidos têm muito mais anos na frente. E os resultados só são positivos nessa área. Em relação ao Brasil, questão de leis para chegar até a universidade, a criança que é ensinada em casa, ela vai fazer uma prova que se chama, quando chegar perto da universidade, se chama Enseja ou supletivo. E aí ele faz essa prova, depois tem acesso a fazer o Enem, e aí pode entrar na universidade. Que até tem gente que pega a universidade online, né? E segue. Mas essa questão, basicamente, do STF é isso. Não está fechado, vai legislar, e agora a atenção nossa é para os deputados federais e senadores que vão passar isso aí. Em relação à universidade, é aquilo que é uma preocupação, né, de muita gente que chega e diz: você está criando seu filho numa bolha. E eu já escutei essa frase antes, e essa frase é legal. O que a gente está fazendo é ensino domiciliar, não é prisão domiciliar. Essa é uma realidade, que muita gente pensa que com a mente escolar, o meu filho vai ficar em casa, na sala, sentado 6 horas,
tem um intervalo, vai pro banheiro, né? Volta, hora do lanche, cozinha, recreio na sala, fica rodando no sofá, aí volta pro quarto para estudar. Não é assim, gente. Ensino domiciliar é um estilo de vida, é de dia, de manhã, de tarde, de noite. É algo diferente mesmo. E eu tinha muita preocupação com isso e tal, mas eu vejo que hoje os meus filhos têm uma comunidade na Paraíba de mais de 80 famílias, gente que se reúne de maneira periódica com os filhos, faz natação, faz futebol, faz esporte, faz aula de música, sai, a gente vai estudar sobre a criação, a gente não fala de evolução, a gente vai estudar sobre a criação, ou seja, nós estamos passando a realidade da vida. E uma das preocupações dessa da universidade, que foi perguntada, é que não é uma realidade sem pecado. Eu não tiro meu filho da escola porque eu vou tirar ele de um ambiente pecaminoso. Não, na minha casa é um ambiente bem pecaminoso, porque existem pessoas lá dentro. Pecado está lá no meio, né? Quando o irmão quer o brinquedo do outro, quando o irmão quer puxar o outro. Então o pecado está ali, a realidade da queda já está dentro da minha casa. Eles já conhecem, essa é a cosmovisão bíblica. A Bíblia fala da queda. A Bíblia fala que existe o pecado, então não é que a gente vai esconder deles e falar desse mundo utópico. Não, o mundo bíblico, a realidade bíblica, a queda está lá. Então, eu acho que muitas vezes o conceito da nossa cabeça escolarizada é que... Quantas pessoas, quando a gente fala, você faz ensino auxiliar, eu faço. Aí já vem, e a socialização? Ele não vai ficar isolado, não. E, gente, uma escola, crianças de 10 anos de idade... se reúne toda semana num grupo de 20 crianças, 10 anos de idade, desce para o pátio, desce as 20 crianças, vai para jogar bola, 20 crianças. Isso não é uma socialização real. A socialização real, quando o menino está na casa da avó, que tem um avô, você tem que respeitar, chega o tio, você fala direito, o irmão mais novo ele tem que cuidar, chega o primo mais velho ele tem que respeitar. Essa é a vida real que acontece. Então, eu observo nesse sentido. A cosmovisão cristã, ela mostra a realidade da vida. E é isso que a gente quer mostrar para os nossos filhos, a partir de uma visão do que o Evangelho é o central. Não sei se eu respondi, mas... Eu tenho... Eu infelizmente, pelo fato de eu ser professor há tanto tempo, eu tenho minhas ressalvas quanto ao homeschooling, mas eu tenho uma curiosidade. Como isso aqui não é um debate, então eu não vou... Ele quer ganhar um livro. Ele quer ganhar um livro, na verdade. Mas eu tenho uma curiosidade enquanto professor de química. Eu nunca iludi meus alunos. Química não é fácil, cara. Química é difícil. É preciso ter uma mente... É preciso ter bons professores de química para que as pessoas aprendam química. Boa parte das pessoas que têm traumas com química tiveram professores de química muito fracos ou muito ruins. Então, mas bons professores de química são raríssimos. Então, eu estou tomando química porque é a minha referência, certo? Mas eu sei que física e matemática é semelhante. Eu não vou entrar nas humanas porque não sei como transitar. Mas a minha pergunta é simples, cara. Como se ensina química? Assim, é importante dizer isso. É interessante porque a química, entre as ciências naturais, para uma mente regenerada, é aquela em que nós mais podemos encontrar, usando a linguagem de Marcus Eblin, o design inteligente, certo? Mas veja, uma mente regenerada entende isso. Mas não precisa, para entender química, só ter uma mente regenerada. É preciso ter uma mente que saiba química. Como a pessoa que pratica homeschooling, quando a meninada chega no ensino médio, vai lidar com a química, com a física, que também não é fácil, e com essas disciplinas, porque a pessoa tem que ter formação. Aí ela vai contratar professores particulares, a família vai fazer isso. É uma curiosidade, quero saber. O meu mais velho, ele já está preocupado com isso, ele tem 4 anos, estou brincando. Mas, no meu contexto, hoje, eu não cheguei lá, mas eu tenho casos de familiares... O meu com 3 já sabia logaritmo. Rapaz, não me faça chegar nesse nível. Fiquei pai quando vai falar de filho, eu cheguei a encher o peito aqui. Não, mas... Renato é muito ganinho, acabou. Renata vai dizer assim, o meu sabia a Bíblia. Mas uma das
práticas para o ensino domiciliar é você ensinar a criança a ser autodidata. Então, o autodidatismo é muito comum no ensino domiciliar. Então, crianças com 12 anos, mais ou menos 70% da sua parte de instrução é através de autodidatismo. Crianças que têm dificuldade, por exemplo, quando meu filho tiver dúvidas de química e tudo mais, né, eu já vou ter um contato de Sandro, porque, né, mas eu entendo a preocupação. Normalmente o que acontece? As crianças são autodidatas, eles aprendem a aprender coisas que a gente não é ensinado. A gente ensina que a gente depende do outro. E eu entendo. Você usou um termo aqui, só um parênteses. Aprender a aprender é uma metodologia de Vygotsky, que é secular. Então veja, como eu quero que você perceba onde é que está o cerne do problema. E partindo do princípio da graça comum. O fato de a metodologia ser secular não quer dizer que ela é ruim. Certo? Mas como você citou, eu tenho que fazer a pergunta agora, senão eu esqueço. Como você citou que o menino vai ser autodidata, o melhor autor de química do mundo hoje é um ateu chamado Peter Atkins. Grande amigo. Então veja, o menino está lá, ele vai pegar o livro de Peter Atkins, que no capítulo de bioquímica, ele vai dizer, ele não tem resposta para explicar o porquê que as moléculas dos aminoácidos eles têm uma organização espacial, mas ele vai dizer que foi o acaso. Ele vai ter contato com isso. E se é por autodidatismo, sem orientação, ele está na minha leitura, tão vulnerável quanto nas mãos de um professor ateu que vai falar. Essa é a minha dificuldade nessa fase do aprendizado. Eu acho que na fase inicial, eu acho, né? Aqui perdoe o achismo, mas essa minha dificuldade em relação a essa parte aí. Eu não tenho a minha experiência com os meus filhos em relação a isso. Eu só tenho... Você escreve um livro quando passar por quando chegar. Eu vou comprar o livro, viu? Dedicado, assim. Mas... o que eu tenho são, por exemplo, artigos nos Estados Unidos sobre as crianças que foram ensinadas homeschooling. Hoje existem universidades americanas buscando alunos homeschooling, porque o GPA, que é a média, né, que é o CRE da gente, né, são médias. Todas as vezes que existem filhos de homeschooling, eles despontam dados de despontamento de liderança, de relacionamento em trabalho, questões de sociabilidade também. Então, eu não acho que a escola vai mandar o menino para o inferno. Existem pais que colocam os filhos nas escolas e tudo bem, eu não sou contra a escola. Só que, no nosso caso, no nosso contexto, nós observamos, pesamos na balança. O ensino domiciliar para o bem do nosso filho, para o contexto da nossa família, é a melhor opção. E aí a gente decidiu a partir desses parâmetros. Não chegamos lá. E no nosso caso, na nossa família, nós não estamos fechados. Talvez um dia a gente volte. Se a gente sentir essa dificuldade, que eu vejo em famílias que já passaram por isso, não ser um fator determinante na questão da escola ou não. Mas nós não estamos fechados em relação a isso. Mas se a gente for comparar os dados de resultado acadêmico no Brasil, como é que é o nome daquele? É o PISA, que faz o PISA. E o Brasil está relacionado do lado de países como Angola, Tailândia. Eu vejo assim que nós temos muito a crescer como educação. Mesmo os professores formados, os químicos que estão aí nas escolas, todas do Brasil, ainda nós temos esse resultado como nação. E quando você pega nos Estados Unidos os alunos homeschoolers, por exemplo, eles têm 37% a mais de aproveitamento em dados de resultado acadêmico. Eu comecei a ser atraído por isso. Então, eu não sei, eu acho que não é fácil, eu ainda não cheguei lá, oro por isso, já salvei o seu número, mas espero que dê certo, observando o exemplo dos outros que já passaram por essa fase. Amém. Eu queria dar só uma palavrinha. Claro. Eu estou aqui um pouco assim, incomodada em não falar um pouco sobre a realidade da escola em tempo integral. Porque existe hoje essa implantação da escola em tempo integral no estado da Paraíba vem há 3 anos
e eu estou no primeiro ano de implantação de uma delas, e tem uma coisa muito favorável, tá certo, em relação ao crescimento da pessoa na escola. Então, nós estamos dentro da escola de 7h30 da manhã às 5 da tarde, e não é somente a base comum, a base nacional comum curricular que é ensinada. Nós temos uma base diversificada, em que a gente tem 5 componentes que fazem parte, e que a coluna mestra dessa escola é o projeto de vida. E eu gostaria de falar sobre isso porque nós tivemos, assim, uma pessoa colocada por Deus na nossa escola, é uma pessoa cristã, evangélica, que dá essa disciplina, e nós estamos vendo resultados, assim, fantásticos, em que os alunos chegam na escola e começam a construir o seu projeto de vida a partir do primeiro ano, segundo e terceiro. Gente, é uma coisa muito bem estruturada, formação da personalidade, em que ela tem a oportunidade de colocar essas questões, e em 8 meses do ano que a gente tem agora, a gente já pode perceber diferença de crescimento e diferença de caráter, de transformação de caráter nas pessoas. Então é uma coisa positiva. Então por isso que eu gostaria de deixar registrado que é um esforço, e dentro de tantos os programas já vistos no nosso país, eu acredito que esse é um que ainda me faz ter uma esperança a mais na educação. É um projeto que começou no estado de Pernambuco há mais ou menos uns 15 anos atrás, está se espalhando em todo o país, mas que o estado da Paraíba teve essa brilhante ideia de trazer para a gente. Hoje estamos com 108 escolas em todo o estado da Paraíba, e no próximo ano com promessa de mais 50. Então teremos 158 escolas com a implantação do ensino integral. E para essa juventude que a gente não vê perspectiva nenhuma, essa escola é uma porta que se abre e dá essa esperança. E eu tenho recebido pais e, assim, já espantados com a diferença desses filhos em casa. Não é uma mágica, é difícil, mas pelo menos a educação secular está pensando numa forma de modificar ou de crescer, né, com o caráter dessas pessoas. E isso eu achei interessante deixar para vocês, que vocês tenham esse conhecimento, né, que a escola secular, ela está, principalmente a pública, ela está com esse olhar voltado para a educação, para a formação do caráter da pessoa. Eu gostaria de colocar. Amém, que bom, glória a Deus. Eu acho que a gente já está acabando, mas a título de aplicação, eu estou triste porque está acabando. Não vão ganhar mais o livro, eu vou levar para casa de novo. A título de aplicação, eu acho que eu poderia dizer o seguinte: aos pais, se preocupem mais com seus filhos. Tenham culto domiciliar, à medida que não podem talvez ter a educação domiciliar de forma integral. Façam cultos domiciliares, ensinem-os no caminho. Não deixem todo tipo de ensinamento do seu filho para a responsabilidade de outras pessoas. Se você não pode se responsabilizar por tudo, responsabilize-se pelo menos pela pregação do Evangelho ao seu filho. Como professores, ensinem química, física, biologia, matemática, português, inglês da melhor forma possível. Se dedique a isso como professor na sua vocação do Senhor te deu. E como aluno, como colega de classe, de alguém que ainda não conhece o Senhor, pregue o Evangelho, viva de forma coerente com a sua fé, mantenha o seu caráter fiel a Deus. Amém? A gente não conseguiu responder. Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só dizer, eu vou dar para eles, cada um, 30, 40 segundos para vocês darem uma fala final, e depois a gente vai fazer o nosso sorteio. Não, quando a aula boa acaba, vocês têm que fazer aquilo que aluno faz quando a aula boa acaba. Tem que fazer. Então, pessoal, está acabando essa aula. Ele vocês respondem, né? É assim que meus alunos terminam a aula todas as vezes. A aula boa acabou. Acabou, já acabou a aula. Rapaz, aí é quando termina a melhor aula do ano, cara. Essa é a melhor.
Já tá? Gastei já 35. Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? E lógico que a preocupação da igreja aqui é importante trazer temas como esse. E eu penso que os princípios que a gente tem da Escritura, quando vividos por nós, não importa em que área você sirva, né? Você vai fazer a diferença. Façam como para o Senhor. Tenha isso no seu coração, onde quer que você trabalhe. Se for na universidade estudando ainda, faça como para o Senhor. Se for já trabalhando como professor, olhe para todos aqueles como aquele pode ser a última vez que aquela pessoa vai ter um bom ensino. Faça como para o Senhor, entenderam? Eu penso que se você viver a sua vida com esse princípio de serviço, você já vai ter sido um bom cristão. Vai ter sido aquilo que o apóstolo Paulo cita no texto de Colossenses. Você vai ter sido luzeiros nesse mundo. Penso que esse é o princípio que a gente deve seguir. Eu agradeço a oportunidade de terem me chamado aqui hoje. Sei que não ia nem me chamar mais porque eu declarei voto contrário à grande massa evangélica. Teve um dia que perguntaram, não pode falar de política, já estão querendo que eu nem vá mais. Então é isso. Glória a Deus. Aproveita então. Eu também aproveito para agradecer, né, este convite. Quando me disseram assim, olha, vai ser bom porque agora não é a senhora que está do outro lado para perguntar, né? Mas é bom compartilhar das coisas que a gente vive, né? Mas eu quero deixar principalmente uma mensagem para os pais e futuros pais. Família é a base de tudo. É onde começa tudo. Se você não vai com esse sentido, não construa sua família. Porque a família realmente é onde a gente tem a oportunidade de ter os nossos filhos, de educar e de tudo começar. Se não ficar só lá, for para outro tipo de educação, mas ele vai com base. Isso é que é importante, e base cristã, né? Então, Deus em primeiro lugar, isso é tudo para a gente. Também agradecer. E tem uma coisa que a gente fala muito na igreja, quando se está pregando, é assim, a função de pregar o evangelho não é do pastor, é de todos. E eu tenho um sonho de ver uma igreja local não criando a escola cristã IPBE, não criando o hospital IPBE, mas tendo seus membros criando hospitais, escolas, creches, centros de psicologia, academias, tudo isso para a glória de Deus. E eu tenho um sonho de, enquanto o jovem está sendo bombardeado com a cosmovisão secular na universidade, ele paralelamente seja treinado e equipado pela igreja sobre o que é ser um educador cristão. Nós temos uma cerimônia especial para comissionar um pastor. Eu sonho em uma cerimônia especial de comissionar um professor para viver para a glória de Deus. Imagina que lindo. Ele fez 4 anos de pedagogia na universidade, só que nesses 4 anos ele estava na igreja sendo treinado como ser um educador para a glória de Deus. Um médico. Irmão fulano, nós estamos aqui como igreja de Cristo, lhe comissionando para ser um canal do evangelho de Deus naquele hospital. Porque você entendeu o que é ser médico para a glória de Deus. Nós temos que ter essa função. A missão da igreja IPBE é plantar igrejas, porque é uma igreja local que planta igrejas, porque esse é um trabalho não só do pastor Renan, mas dos membros e tudo mais. Sendo que a função da igreja de Cristo é viver para a glória de Deus em tudo. Então vamos pensar sobre isso. Você que faz fisioterapia, se junta com quem faz fisioterapia e diz, vamos estudar na Bíblia o que significa ser um fisioterapeuta. Vamos ler a Bíblia com esse olhar. O que é que a Bíblia fala sobre educação? Eu queria incentivar a igreja, e eu tenho esse coração para isso também, de servir nisso, de dizer assim, onde estão os jovens da nossa igreja, que a gente vai poder refletir sobre uma cosmovisão cristã, onde esse ataque diário nas universidades a gente está recebendo sobre essa cosmovisão secular. Vamos pensar o que é que a Bíblia diz sobre isso, vamos estudar. E como igreja, vamos dizer, irmãos, estamos se comissionando para pregar o Evangelho. Sabe o que Levi e Bruno estão fazendo lá em Guiné-Bissau? Eles estão cuidando de uma escola e ele está sendo enfermeiro. Mas quando ele estava aqui, ele era um missionário.
E agora é o missionário que está lá sendo enfermeiro, e eles têm outros propósitos também, claro. Mas vocês estão prestando atenção que em Guiné-Bissau é missionário, em João Pessoa não. Em João Pessoa o missionário aqui é pastor André, missionário é outra pessoa. E isso está errado, esse conceito. Isso nos faz levantar da cadeira e dizer, eu tenho uma responsabilidade como cristão de viver para a glória de Deus. E eu queria realmente dizer isso, essa importância, esse valor dessa reflexão. Não vamos pensar somente em ações, mas sobre ideias. Ideias têm consequências. Que Deus abençoe vocês, amém. Amém. E eu queria chamar aqui na frente Garnier. Garnier, vem cá. Eu queria agradecer, em nome da rede, o nosso grupo de jovens, a vocês três aí que se dispuseram nessa noite. Viu, dona Renata? Obrigado. Agradecer a vocês porque se dispuseram. Quando eu liguei para Sandro, ele disse assim: eu disse, Sandro, não, o Café com Palavra é uma coisa que a gente já faz. E ele disse assim: não, eu já sei o que é o Café com Palavra, eu acompanho vocês. E assim, isso nos deixa feliz porque a gente tem feito essas programações e isso é gravado e isso é divulgado. E tem muita gente que, não só como o professor Sandro, mas outras tantas que já chegaram para a gente e disseram, têm acompanhado as programações da nossa igreja e também têm sido abençoados e edificados com tudo isso que a gente tem feito aqui. Então esse momento de edificação para a igreja, que hoje vocês fizeram parte, ele é muito importante. Que a gente possa valorizar isso e cada vez mais glorificar a Deus, porque Ele tem nos dado uma comunidade saudável, onde a gente pode discutir algumas coisas aqui na nossa igreja, certo? Vamos orar para finalizar. Vamos ficar de pé, gente. Acho que vocês ficaram sentados um bom tempo. Nossa aula de 50 minutos já passou, o sino já tocou e a gente vai orar agradecendo a Deus. Lá fora a gente tem o nosso tradicional coffee break ao final. Que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui não por nossa vontade, mas movidos pelo Teu coração, Senhor. Nós somos gratos pela vida desses que participaram hoje do Café com a Palavra, pelas vidas dos que vieram e também, Senhor, pelas bênçãos sem fim que Tu tens feito através e nesta igreja, Pai. Continua abençoando o Teu povo para que o Teu nome seja glorificado em todos os momentos, em casa, no trabalho, na escola, na universidade, que façamos tudo, Senhor, lembrando e pensando em Ti, com excelência para Ti, ó Pai, abandonando os conceitos do mundo, Senhor. Continua nos abençoando nesta noite, nos leva em paz para os nossos lares e que amanhã, Senhor, nós possamos voltar para mais uma vez te render culto e glorificar o Teu santo nome. É assim que nós choramos no santo nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém.